O Achamos em Minas de hoje começa uma viagem linda por uma cidade super bucólica, tranquila, cheia de atrativos. Terra de gente gentil e hospitaleira, de cachoeiras, do discocactus e de um bom vinho. Pois é, aí vamos pelo norte de Minas. Bem-vindos a Grão-Mogol. Cheguei e já me apaixonei. Grão-Mogol é linda, com um centro histórico super charmoso. Essa cidade do norte de Minas, que faz parte do circuito turístico Lago do Irapé e está no alto da Cordilheira do Espinhaço, nos faz apaixonar fácil, fácil. Grão-Mogol é uma cidade de aproximadamente 15 mil habitantes. Tem o maior presépio a céu aberto permanente do mundo. A cidade é pura tranquilidade. E apesar de estar no norte de Minas, Grão-Mogol tem um clima ameno. É uma delícia passear por aqui. E entre uma volta e outra pela cidade, conheci o Ítalo Mendes, que me contou um pouco da história de Grão-Mogol. Grão-Mogol é a cidade mais charmosa do norte de Minas, a cidade de presépio, a cidade de pedra, né? A gente tem recebido muitos turistas aqui, encantados com as belezas naturais e com esse patrimônio histórico, cultural conservado aqui na cidade, né? Grão-Mogol é uma cidade, a segunda região que se descobre diamante aqui no Brasil, né? Depois de Diamantina, da região de Diamantina, as pessoas descobrem diamante aqui em Grão-Mogol. Ela está aqui incrustado no Espinhaço, aqui no alto da Cordilheira do Espinhaço, né? Tem esse clima friozinho, né? Não é muito comum no norte de Minas, a cidade é mais fria, charmosa, tem vinho, a gente vai ter oportunidade de visitar as vinícolas aqui, provar o vinho aqui do norte de Minas, e conhecer um pouco dessa história, desse centro histórico aqui, dessas construções em pedra, desse centro histórico tombado aqui com patrimônio histórico estadual, que conta um pouco desse primeiro momento, desse ciclo de exploração de diamante no Brasil. Grão-Mogol é o nome de um diamante descoberto na Índia, mais ou menos em 1550, que era o maior diamante do mundo na época. E as pessoas estavam aqui, depois de saírem de Diamantina, procurando diamante aí pela Cordilheira do Espinhaço, o segundo lugar que encontram aqui em Grão-Mogol. Tinha garimpeiros aqui do mundo inteiro tentando achar o seu Grão-Mogol, tentando achar esse grande diamante aqui, né? Não é uma cidade grande, uma região de grandes diamantes, era de pequenos diamantes, mas muito abundante, de muita fartura. Grão-Mogol foi uma cidade muito importante nessa época, chegou a ser, era mais populoso que Ouro Preto, que era a capital da província na época, né? Eu fico brincando, tinha o dobro da população de São Paulo, né? Há 150 anos atrás. Em Grão-Mogol também muda o padrão de exploração de diamantes no mundo, é o primeiro lugar que descobre diamante no veio da rocha. Então tem toda essa história. São as pessoas de Grão-Mogol curiosas, são as pessoas de Grão-Mogol, os garimpeiros de Grão-Mogol, que fundam a Chapada de Diamantina, né? Que tinham que levar os diamantes, não podiam levar pela Estrada Real, caminham com os diamantes aqui pelo Espinhaço Norte até Salvador, até Porto Seguro, e que vão vender esses diamantes lá para contrabandistas lá que fundam aqui a Chapada Diamantina. Então conta muito desse primeiro momento da história da exploração de diamantes do Brasil, esse momento da história do Brasil, esses desbravadores da Cordilheira do Espinhaço aqui na região, e que nos legaram esse entorno natural muito bonito. As pessoas vêm muito para Grão-Mogol hoje, interessadas em turismo de natureza, né? As pessoas vêm para cá para fazer trilhas, caminhadas. Aqui a gente tem trilhas excepcionais, que eram antigos caminhos de tropeiros. As pessoas vêm para cá pedalar, observar o céu noturno, para fotografar aves, para registrar aves. Aqui tem muito observador de aves. E o turista interessado em história, em cultura, conhecer essa cidade charmosa aqui. E também, mais recentemente, para provar o vinho, né? Grão-Mogol vem se destacando aí com produções de vinhos aqui no norte de Minas, vinhos de muito boa qualidade. As pessoas vêm para cá também para viver essa experiência aí do vinho produzido no norte de Minas, harmonizado aí com a nossa gastronomia, que é uma gastronomia mineira, mas também combinado com frutos do cerrado. Bem, deu para perceber que atrativos e histórias não faltam por aqui, né? Bora então apertar o passo e descobrir algumas das tantas belezas de Grão-Mogol. E lá fomos nós dar uma volta pela cidade. Em cada parada, uma surpresa e, claro, muitas histórias. A casinha do garimpeiro, por exemplo, é uma visita indispensável para quem passa por aqui. A casa, que guarda registros da época do garimpo, como acervos fotográficos, ferramentas que eram usadas e diversos objetos antigos, é um lugar muito especial. O Geraldo Assis é sobrinho de garimpeiro e responsável pela restauração da casa. E foi ele que me apresentou um pouquinho das histórias daqui. Eu, desde criança, eu tenho amor pelas coisas antigas, tá entendendo? E aí eu guardava sempre as coisinhas, guardava. Como eu nasci aqui em Grão-Mogol, morei nessa casinha com meu tio Geraldo Hermínio, que é aquele que está na foto ali,
depois que ele morreu, eu decidi colocar essas coisas tudo para dentro dessa casa, algumas coisas antigas que eu tinha, e decidi depois criar esse nome, Casinha do Garimpeiro, em homenagem a meu tio, a Grão-Mogol, a todos os garimpeiros, especialmente ao garimpeiro escravo. E hoje a Casinha do Garimpeiro não é só Casinha do Garimpeiro, hoje ela é uma casinha cultural. A comunidade grão-mogolense está abraçando a causa. O povo de fora que vem, gosta e está abraçando a causa também. Então a responsabilidade cada dia aumenta e a gente quer melhorar cada dia mais ainda para estar resgatando histórias. O objetivo nosso aqui é preservar e manter viva as histórias da nossa gente. E assim, com todo esse carinho e orgulho, na Casinha do Garimpeiro, o seu Geraldo nos contou um pouco da vida dessa gente, mostrou como era o dia a dia, como as ferramentas eram utilizadas, como encontravam os tais diamantes. Seu Geraldo é um daqueles personagens inesquecíveis de Grão-Mogol. E na despedida, tivemos cantoria. Bem dentro do meu coração, entre serras e campinas, ovalhada de atração. Opa! E assim, de curiosidade em curiosidade, Grão-Mogol constrói uma história linda. E os detalhes chamam a atenção por aqui. É só ter olhos atentos para descobrir diversos deles. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nesse muro aqui. Esse é um dos muros que fazem parte do projeto Arte nos Muros. A ideia é revitalizar os muros da cidade, enchendo de cores e vida toda Grão-Mogol. E tivemos a sorte de encontrar o artista que pintou esses muros, o Geraldo Frois, conhecido como G do Dico, que falou com orgulho sobre o seu trabalho. Eu fiz em casa primeiro, depois eu fui para Paracatu, fiz algumas lá, aí Ítalo viu, achou interessante, falou, pô, vou encaixar aqui em Grão-Mogol, com a cidade histórica, né? E acabou que fiz as duas ali e fui empolgando com aquilo, e todo mundo elogiando, falei, agora eu vou. E fiz, aí foi indo, fiz em Brasília, fiz em Montes Claros algumas, em Mangas, Itacambira, e por aí vai, está funcionando assim. Agora me conta dessa aqui, todas as casas que você fez aqui em Grão-Mogol são inspiradas nas casas da cidade mesmo? Quase todas, quase todas. Tem um pontozinho de comércio ali, tem essa casa que existe mesmo, essa de pedra que eu fiz o casarão ali onde tem a uva, né, casarão, aquela de uma senhora que já foi professora, diretora aqui, história também, um sobradinho também que tem lá, e uma venda lá, eu vendo do Bicalho, Tony Luciana, que a venda botava os itens lá fora, né? E ali eu botei uns coisinhas lá, água mineral, pá. E o pessoal gostou, achou interessante. E a gente vai fazendo e vai empolgando e a coisa vai indo. É só felicidade, só feliz. Graças a Deus. E vai pra frente. E vai mesmo, Geraldo, porque essas suas casinhas são lindas e enfeitam ainda mais a cidade. E por falar em casas, a arquitetura de Grão-Mogol também é muito especial. Suas casas de pedra chamam a atenção de todos que passam por aqui. Um bom exemplo é a Casa da Cultura. Esse edifício tem mais de 150 anos, foi construído para ser uma Santa Casa de Misericórdia na cidade. Nunca chegou a funcionar como Santa Casa, já foi escola, já foi quartel. E hoje é um espaço que conta a memória da cidade, né? Um espaço para que tem apresentações culturais. Mas ele conta muito dessa arquitetura de Grão-Mogol. A arquitetura, as construções em pedra, né? Você fala que Grão-Mogol é a cidade de pedra, né? Essa arquitetura em pedra, que era um material construtivo disponível, com madeira, a pedra exposta, a madeira exposta. Simples, rústico, mas muito bonito, né? A gente vê a qualidade dos encaixes, dos entalhes em madeiras, do tamanho das peças em madeira. Conta muito desse primeiro momento da ocupação da cidade, né?
onde as pessoas estão, dessa arquitetura que a gente chama de arquitetura vernacular, né? Que as pessoas estão utilizando o material disponível para fazer construções que são muito bonitas, são muito emblemáticas. Então quem chegar em Grão-Mogol vai reconhecer a cidade pelos calçamentos em pedra aqui, pelas construções em pedra, pelas construções em pedra exposta aqui. Aí tem várias construções emblemáticas assim na cidade. E claro que Grão-Mogol também é um daqueles lugares gostosos de sentar na varanda, na cozinha, para bater um bom papo. E foi entre uma conversa e outra que conheci o João Forró e sua esposa, a Ivone, proprietários de uma pousada rural da cidade. Eles também são apaixonados por tudo isso aqui e entre as tantas qualidades da cidade, o João destaca a tranquilidade. Esse Grão-Mogol nosso é um lugar encantador, né? A gente está bem incrustado na Serra do Espinhaço, é uma região de clima agradável, nossa água é de super qualidade, embora ela não seja muito abundante, mas a água é boa, o povo é hospitaleiro, nós temos a graça de ainda viver numa cidade pequena, que não tem essa característica de você cumprimentar todo mundo na rua, se você estiver fazendo calor você pode dormir com as janelas abertas. Tem locais aqui que passam de 1000 metros de altitude, o que dá essa qualidade no clima. Grão-Mogol é aqui você ainda acorda com os pássaros, às vezes o silêncio aqui até perturba, aqui. fica bastante ensurdecedor o silêncio. Então o Grão-Mogol é isso. E é essa tranquilidade que nos conquista rapidinho. Bem, e depois desse papo e um café delicioso, descansados e com as energias recarregadas, seguimos para o Parque Estadual de Grão-Mogol, a 10 quilômetros da sede. O parque é um lugar ideal para quem quer se refrescar em suas cachoeiras, fazer uma boa trilha e, claro, ir em busca de curiosidades, de detalhes que só achamos aqui, em Grão-Mogol. O Parque Estadual de Grão-Mogol ele tem cerca de 25 anos de criação, tem mais de 28 mil metros quadrados e ele foi criado para preservar as espécies endêmicas aqui do Espinhaço, dessa região da Cordilheira do Espinhaço, principalmente os campos rupestres, né? Esse bioma aqui entre o Cerrado e entre a Mata Atlântica, que conserva uma série de espécies de fauna, de flora, que são típicas só aqui da região. A principal delas, no caso de Grão-Mogol, é o Discocactus rost. O Discocactus rost é um cactus muito pequenininho, que tem cerca de 2 centímetros, e ele é uma das espécies de cactos mais raras que existem e estão aqui presente no parque. Essa a gente não pode perder. Claro que vamos em busca dele. Anotou aí, né? Discocactus rost. E enquanto caminhávamos e buscávamos o nosso Discocactus, o Ítalo nos falou sobre as outras diversas belezas do parque. O parque tem muitos outros atrativos turísticos. A gente vai ter aqui várias cachoeiras, a gente está aqui na entrada da Cachoeira Véu da Noiva, tem a Cachoeira do Corões, tem várias cachoeiras e várias trilhas para caminhadas, né? A trilha mais famosa é a Trilha do Barão, são quase 12 quilômetros subindo e descendo a serra, com uma paisagem muito bonita e com calçamento, né? Todo o calçamento feito em pedra, ali a cantilharia feita em pedra, da época da escravização, um lugar que conta muito da história de Grão-Mogol também, mas trilhas desde essa trilha aqui que leva a cachoeira que tem 1 quilômetro, a trilhas grandes, maiores de 15 quilômetros, então os turistas vêm muito nos visitar aqui também para pedalar, para observar o céu noturno, para observar aves, mas por conta das caminhadas também, das trilhas e cachoeiras do parque. Oh, beleza! Então, curtir a natureza também é uma ótima pedida para quem passa por Grão-Mogol. Bem, e no final da nossa caminhada, não é que encontramos o famoso e raro Discocactus. A gente está chegando aqui um dos motivos de criação do parque, que é exatamente essa área de Discocactus. Esse cacto bem pequenininho que a gente consegue encontrar aqui, ó, observá-lo em vários lugares aqui, que ele tem aqui entre 2 e 6 centímetros de comprimento, né, 2 e 6 de diâmetro. E ele só dá nessa região, o ambiente típico dele, que é exatamente esse cascalho aqui de quartzita, essas pedrinhas brancas que a gente está vendo por aqui. Ele é encontrado em algumas regiões aqui no Parque de Grão-Mogol e só tem aqui em Grão-Mogol. Foi uma das espécies que foram criadas, que o parque foi criado para protegê-lo. Olha, gente, para vocês terem ideia do tamanho e da delicadeza, né, do Discocactus, vou colocar meu dedo aqui do lado para vocês verem como que ele é pequenininho, né, Ito? Isso, e tem vários aqui, né? A gente tem que ter cuidado para não pisar em cima essa região aqui toda. Vários cactos aqui, mais diversos tamanhos, todos muito pequenininhos. Tem que ter cuidado mesmo. Um passo em falso e pisamos em um Discocactus. E claro que além do Discocactus, observar a flora daqui é um grande prazer.
O norte de Minas e suas riquezas sempre surpreendem. E por falar em flora, aproveitamos para conhecer o trabalho de uma associação de artesãs da cidade que se inspira justamente na flora da região. Entre cactos, discocactos, flores, nos encantamos. E a Fabiana, que é presidente da associação, que nos contou um pouco de como toda essa história começou. E foi com esse aqui, que foi o primeiro que elas foram numa feira e ela foram na serra para poder ver quase todos os nossos aqui é daqui, né? Flora, né? Fauna que a gente faz. Aí eles foram, aí elas tiraram o molde, fizeram o molde e fizeram e levaram. E depois disso foram criando várias coisas, a gente foi visitando mais a serra e a gente olhava flores e folha. E aí nós visitamos o parque estadual que tem o nosso discocacto. Que o discocacto ele é daqui, né? É só encontra ele aqui lá no parque estadual. E também os ipês, que é nosso carro-chefe é os ipês, que o pessoal gosta muito de ipê. Então a gente faz tanto em almofada, quadros e temos também folhas, né, que a gente procura, igual a folha do urucum, a canela de ema, que tem aqui a gente faz. Tem a folha da banana macaco, que a gente faz o suplá, faz as almofadas. Então, assim, tem muita variedade o nosso artesanato. É muita coisa bonita. Grão-Mogol é um daqueles cantinhos de Minas que não param de nos surpreender. Centro histórico charmoso, belezas naturais, artistas, personagens, histórias incríveis. E ainda tem mais. Você acredita que aqui no norte de Minas também encontramos uma vinícola? Então quer dizer que a gente tem uma vinícola no norte de Minas? Isso mesmo. O que aconteceu? Aqui a ideia, primeiro, não era ter uva de vinhos. A gente tinha um projeto aqui para produzir uva de mesa. E aí acontece uma história muito interessante, porque um viverista que a gente comprou, né, umas mudas dele para a gente plantar, a gente pediu uma vinífera, uma uva para vinho. E ele vai e nos entrega uma muda de Merlot. Então, o que aconteceu com essa muda de Merlot? A gente plantou essa Merlot, ela produziu super bem, e depois que a gente foi fazer os vinhos dessa Merlot, nós descobrimos que na região nossa não produzia uva Merlot. Então a gente percebeu que tinha um clima diferente, tinha alguma coisa diferente aqui na nossa região. E aí a uva Vitória, que é essa, né, que vocês estão vendo aqui, super carregada, é uma uva de mesa, é uma uva desenvolvida pela Embrapa, é BRS Vitória, e aí a gente foi vinificar essa uva. Então, no que a gente vinificou essa uva também, a gente teve um vinho de uma ótima qualidade. E aí acontece o projeto ele muda todo de formato. O que ia ser uva só para mesa, passa a ser também uva para vinho. Né? E para consolidar, né, esse vinho nosso, aconteceu, né, esse ano um concurso de, né, vinhos de mesa, né, e aí a gente foi premiado lá, né, com a medalha Gran Ouro, né, que é a medalha, né, dos melhores vinhos. Então isso aí foi para os coroar, encher de orgulho também, a gente trouxe isso aqui para o norte de Minas. Pois é, e assim Grão-Mogol, no norte de Minas, entrou no mapa dos bons vinhos. Quem diria? Toscana, Mendonça, Bordeaux, Bento Gonçalves, falta uma plaquinha aqui, Grão-Mogol. Oh, então vamos experimentar essa uva, sim, né? Essa é uma BRS Vitória, é uma uva brasileira, ela é sem semente, e aqui a gente faz duas podas, aqui no ano. O primeiro semestre ela vai produzir vinho, e o segundo semestre agora ela vai para a mesa. Na mesa, nossa, que delícia, hein? É gostosa, né? Essa uva, ela é muito saborosa, né? Ela tem sabor assim, aframboesado, né? Então é uma uva que ela não tem semente, ela caiu no gosto dos brasileiros, é a uva que está exportando muito dessa uva. E aqui nós estamos fazendo vinho dela, então essa é uma uva que no Brasil, para não falar no mundo inteiro, só tem a gente fazendo vinhos da Vitória. A gente acredita que a gente consegue fazer vinhos dessa uva aqui, porque aqui em Grão-Mogol ela entra em maturação mais longa, a maturação dela fica mais longa. As cidades vizinhas aqui, os lugares que ela produz muito bem para a mesa, com 90 dias ela já está pronta de colheita. A nossa aqui é com 120 até 130 dias. Então acho que aí é onde é que entra os sabores que eles não conseguem tirar
dela ainda a gente consegue, por causa do nosso clima aqui mais frio. A gente tem aqui uma amplitude térmica muito grande, que são dias quentes e noites frias. Isso faz com que essa uva fique com esse sabor diferenciado. Todo mundo deve se surpreender quando diz isso, né? Sim. Que é vinho do norte de Minas. Vinho do norte de Minas, vinho de uva brasileira com madeira brasileira. Isso que está sendo a pegada nossa, que está dando certo. Então hoje a gente recebe turistas aqui na Vale do Gongo, né? A gente está com uma turma aí, a média de 70, 80 pessoas a cada fim de semana. A gente faz a visita aqui, mostra os parreirais, mostra, né, a uva e depois faz um café sertanejo aqui e à noite tem a degustação dos nossos vinhos. A gente tem vinho lá, tem espumante, temos rosé, meio seco, tintos, vinhos, né, já envelhecidos no tonel de carvalho americano, francês e na madeira brasileira, que é o Jequitibá Rosa, que está sendo a novidade aí, que premiou o nosso vinho. Oh, beleza! E isso nos faz ter mais orgulho ainda desse estado tão rico e diverso. E assim acompanhamos todo o processo, com direito a diversas explicações sobre as uvas, a forma de produção, etapas, dificuldades, descobertas. Um passeio muito agradável. E no final, um café sertanejo. Dá uma olhada! Biscoito espremido, pão de queijo, bolo, queijos, quitandas, delícias que não acabam mais. Mas, para experimentar esse vinho do norte de Minas, o evento foi mais especial ainda. Um jantar harmonizado com todos os vinhos produzidos por aqui. O cenário não poderia ser melhor. Uma tradicional casa da cidade. Gente, dá uma olhada nesse lugar. Uma geladeira de 1917, foi a primeira geladeira de Grão-Mogol. Um telefone bem antigo, uma vitrola e até um gramofone que funciona até hoje. Cada detalhe chama atenção. Bem, quanto aos vinhos e à gastronomia, essa eu vou deixar para você imaginar. E Grão-Mogol, que foi uma grande descoberta. Um lugar surpreendente e maravilhoso. Tantas histórias, belezas, curiosidades, sabores. O norte de Minas, que é puro encanto e beleza.